Shabbat Shalom para todos. O objetivo desse tema é mencionar o judaísmo, o verdadeiro judaísmo messiânico. Vamos explorar um pouquinho sobre as suas origens, explorar também um pouco sobre os objetivos também que este movimento representa. É importante, como primeiro ponto, nós entendermos que o movimento judaico-messiânico em si, ele possui uma origem tanto longínqua quanto recente. Nós temos estes dois períodos da história, o primeiro se iniciando há 2000 anos atrás, com Yeshua e os seus seguidores, Yeshua, o Messias de Israel, e os seus discípulos, os 12 apóstolos, juntamente com todos os outros que aderiram à fé em Yeshua como sendo o Messias de Israel. E assim nós vemos o Mashiach como sendo aquele que está trazendo a verdade do Eterno de uma maneira tal que nenhum outro que o antecedeu e nenhum outro que viria depois dele conseguiria trazer. Então por isso que é importante atenuar no tema, quando nós falamos o verdadeiro judaísmo messiânico, estamos falando das palavras do Mestre. Porque tudo aquilo que ele mencionou é o que de fato é a verdade. As opiniões que ele trouxe, as declarações que ele deu, e também inclusive as batidas de martelo que Yeshua fez, de fato, estas são as coisas verdadeiras. Tudo aquilo que saiu da boca do Messias de Israel é o que se constitui verdade, e não tem como nós prosseguirmos uma caminhada para agradar a Deus e de alguma maneira, seja a qual, nós venhamos a contradizer qualquer coisa que Yeshua tenha dito. Porque necessariamente agradar a Deus é seguir, crer, entender a verdade. Partindo do pressuposto, então, que tudo aquilo que Yeshua trouxe é o que de fato é verdadeiro, não deve haver contradição entre aquele que segue um caminho em direção a Deus e aquele que segue as palavras do Messias, que segue as palavras de Yeshua. Agora, é importante nós entendermos também que Yeshua, ele nasce, como já foi mencionado aqui, num berço judaico, assim como as Sagradas Escrituras, elas estão postas sobre um berço cultural. As Sagradas Escrituras, elas, por todo o tempo que elas foram escritas, desde o livro de Bereshit, desde o livro de Gênesis, até o Sefer Hitgalut, em hebraico, o livro de Apocalipse, durante todo este tempo, estes escritos, estes pergaminhos, permaneceram nas mãos de um povo, permaneceram nas mãos de um povo que por definição possui uma cultura com todo o caráter indígena. E você pergunta, quem é então ele? Será que é o Jesus chinês? Será que é o Jesus europeu ou outro? Então, entendermos em qual cultura nós devemos olhar, qual que é o óculos que nós devemos olhar, é através da cultura do povo cujo qual Yeshua nasceu. A gente não vai analisar a história dele pela ótica de outro povo. Partindo disso, uma pessoa que não consegue entender isso, ela incorre em muitos erros. Ela incorre em muitos erros de interpretação bíblica, se ela não tiver isso como pressuposto na sua análise. Uma coisa que é muito importante nós entendermos também é que aquilo, irmãos, que nós estamos tratando aqui, como sendo, seja qual nome nós damos, movimento da Teshuvá, movimento da restauração das raízes da fé, judaísmo messiânico, enfim, esses são os nomes que conhecemos hoje nesta geração, mas em gerações passadas eram outros nomes. Como nós vamos analisar aqui, vamos analisar a história deste nome, a história que nós éramos nomeados, né? Qual é a história desse termo, desses termos, né? Na verdade. Mas vejam o desafio que nós temos sobre nós, e vejam que aos olhos de outras pessoas nós somos muito audazes. Aos olhos dos outros, de terceiros, somos muito audazes.
dizer que somos herdeiros da vida que os apóstolos tiveram, ou dizer que o propósito desse movimento é viver exatamente da forma como os primeiros crentes tiveram, isso é uma proposta ousada. Isso é importante a gente entender, porque aqui não procuramos analisar com o olho que eu tenho, com a visão que eu tenho, porque se assim for, eu mesmo crio a minha religião, e esse tipo de prática tem como consequência as milhares de religiões que existem no dia de hoje. Agora, é importante nós entendermos também que o motivo que nos iguala, né, ou o motivo que nos conecta com o nosso passado, ou seja, como saber verdadeiramente que o judaísmo messiânico ou os seus outros nomes é de fato esse resgate desta vida judaica, desta vida que Yeshua e seus discípulos tiveram nos primeiros séculos. Como saber se de fato é este resgate? Será que então não é uma doutrina que é nova? A pergunta, o judaísmo messiânico ele é novo ou ele é antigo? E responda como sendo os dois. Ele é tanto novo como sendo antigo. E é importante nós conseguirmos fazer esta conexão. Se não houver esta conexão, não existe motivo de porque eu e você está aqui. Porque se não for para seguir exatamente aquilo que Yeshua viveu, se não for para seguir exatamente aquilo que os apóstolos viveram, o que os discípulos de Yeshua viveram, não tem motivo para eu querer cumprir a vontade de Deus. Porque é da palavra do Mashiach, que ele mesmo é a palavra de Deus, é de onde sai a verdade e o padrão de vivência que cada um de nós devemos ter para agradar a Deus, para alcançar a agradável vontade de Deus. Então é necessário nós recapitularmos a nossa leitura, a leitura da vida de Yeshua, a leitura da vida dos apóstolos, e entender que de fato esse deve ser o nosso objetivo central. E eu gostaria de lançar mão de um versículo de Apocalipse, que é mencionado sobre uma descrição dos santos. Muitas pessoas, quando nós fazemos a leitura do livro de Apocalipse, nós vemos a figura de um grupo chamado santos. E estes santos é registrado no livro de Apocalipse, que são justamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Yeshua. São 2 pontos. Aqui ele mencionou 2 pontos. Primeiro ponto, eles guardam o testemunho de Yeshua. Segundo ponto, e os mandamentos de Deus. E o mais interessante que nós podemos analisar é que estes santos, eles não possuem um país de origem comum. Este grupo é um grupo heterogêneo em relação a origens. Como é mencionado no início de Apocalipse, nações de todas as línguas, culturas, etnias foram compradas. Pessoas de todas as culturas, todas as etnias foram compradas a preço de sangue do Messias de Israel. E este grupo é chamado de santos. Então repare que ele não está se referindo a judeus. Quando ele diz santos, não está escrito judeus. Nós analisamos no livro de Apocalipse que este termo santos se refere a todos que foram comprados pelo sangue de Yeshua, que tem origem em todas as nações existentes. Mas o que é comum entre eles, por isso ele vai definir esse grupo, que para nós é tão heterogêneo, possui algo em comum. Possui algo em comum. E são 2 pontos. Crer em Yeshua como sendo Messias de Israel. E o ponto número 2, guardam os mandamentos de Deus. Isso é o que une eles. Isso é o que perfaz o termo santos, esta categoria. E quando nós analisamos muito bem qual é o destino dos santos, nós vemos que o destino deles é o que nós buscamos. Se buscamos o mesmo destino que esta categoria recebe no livro de Apocalipse, ora, quem procura um objetivo, quem procura um resultado diferente, não alterando as suas práticas cotidianas,
não vai encontrar um resultado diferente, isso é claro. Se você possui um objetivo diferente, você muda o seu estilo de vida, você muda o seu estilo de pensar. E, portanto, a prática que estes santos têm está denominada no livro de Apocalipse: guardarem os mandamentos de Deus e terem testemunho de Yeshua. Esses devem ser os 2 pontos que vão nos levar, que nós caminhamos sobre eles para alcançar o mesmo objetivo que eles terão. E o que é mais importante nós analisarmos também, irmãos, é sobre os nomes que são utilizados para os seguidores do Messias. Nós sabemos muito bem que hoje em dia existem muitos termos que são utilizados, como o movimento da restauração, ou, se utilizarmos o termo em hebraico, o movimento da tshuvah, que vamos trazer aí a mesma tradução, ou também como sendo o judaísmo messiânico. E o que é importante nós analisarmos é que nos primórdios dos discípulos de Yeshua, estes não eram os termos que nós utilizávamos. Quando eu menciono nós, eu digo de fato nós utilizávamos. Os primeiros termos, as primeiras nomeações que esses discípulos receberam foram, em principal, 2. Em principal, 2. Não disse todas, eu disse em principal 2. O chamado Os do Caminho, essa é a primeira. E o segundo, Os Nazarenos, esta é a segunda. E, obviamente, o que é importante nós explicarmos aqui é que Nazarenos não tem a ver com Nazireus. Okay? São 2 termos diferentes, apesar de no português ter uma leitura parecida. Nazarenos e Nazireus são coisas muito diferentes. Nazireus, que nós chamamos em hebraico Nazir, e no plural Nazirim, são aqueles que aderem à lei do nazireado, que está registrado em Números capítulo 6, que ocorrem em várias prescrições, como por exemplo, rapagem da cabeça, abstinência de qualquer produto da uva, do fruto da vide, e assim por diante. E um outro ponto que é importante nós analisarmos é que o termo nazireus em si, que é netzarim em hebraico, ele vem, na verdade, que são os habitantes de uma cidade, né? Que são, de fato, aqueles que habitavam na cidade de Nazaré. Mas nós sabemos muito bem que nazarenos, quando se refere a este grupo, não estamos falando de pessoas que vieram desta cidade, né? Porque os que eram chamados nazarenos não possuíam uma origem única na cidade em si. Então, por que referir-se a nazarenos? Porque o Messias Yeshua desenvolveu a sua vida naquela cidade. Portanto, era conhecido como Yeshua de Nazaré. E, portanto, os seus seguidores foram chamados nazarenos. Mas isso não quer dizer que são os nazarenos que são originários daquela cidade, mas os seguidores do Nazareno. Essa seria a conotação. E surge... Sim, não é um adjetivo gentílico, perfeitamente. Agora, o que é importante nós analisarmos também é que existe um terceiro ponto, que é mencionado na continuação do livro de Atos, que é a existência do termo cristãos, que teve o seu berço, né, com que foi a primeira vez que esse termo cristão foi utilizado para os discípulos. Foi no livro de Atos, na região da Antioquia. Foi a primeira cidade que os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Agora, o que é importante nós analisarmos é que este nome não foi dado pelos próprios discípulos. Quando nós analisamos o texto de Atos, não são eles que se denominam cristãos, são os gentios pagãos, são os gregos pagãos, cuja língua mãe é a mãe grega, né? É a língua grega, perdão. E eles, quando olham do lado de fora desta crença, eles chamam, sem conhecer o caso, eles chamam de cristãos, porque sabemos que o termo Christos, que é ungido, né, que é, para a tradução no hebraico é Mashiach, são os seguidores do ungido, seguidores do Messias. Agora, isso é importante porque
eu separei esses dois termos, primeiro, os do caminho, segundo, os nazarenos, do termo cristão, porque esses primeiros dois termos foram os próprios discípulos que se chamaram, enquanto que este terceiro termo foram os gentios pagãos que chamaram os discípulos de cristãos. Portanto, este termo em si, é interessante, né? Que o termo cristão não foi um termo congominado pelos discípulos em si. Eles não se chamaram, e se não tivessem sido chamados, nunca atenderiam por este nome. Tá? Nós sabemos muito bem disso. E, obviamente, posteriormente nós vemos uma evolução destes discípulos. Nós sabemos muito bem que surgiram lobos entre as ovelhas, pessoas que acabaram corrompendo a sã doutrina. De acordo com Eusébio de Cesareia, ele foi até o segundo líder, foi até o sucessor de Tiago, Yaakov, que era o primeiro líder da comunidade de Jerusalém, dos crentes em Yeshua, e o segundo, se não me engano, o nome dele era Shimon. Ele foi o segundo líder, o sucessor de Yaakov, de Tiago. E na geração de Simeão, o justo, foi a geração em que surgiram essas várias depravações da sã doutrina. E assim nós temos o início de uma nova doutrina, né? O início aí dessa alteração que depois, mais posteriormente, foi chamada de cristianismo, né? De sistema cristão. Então, agora reparem que coisa interessante é que historicamente o relato sobre a existência desses nazarenos cessa no século IV, século V. Depois do século IV, século V, já não encontramos mais termos sobre este grupo nazarenos, ou sobre este grupo chamados de os do caminho. Isso se deve a dois motivos. Há uma distanciação, né, um distanciamento, na verdade, da religião cristã para com esse grupo, e que, portanto, sendo eles os escritores da história, né, quando nós falamos sobre a história eclesiástica, obviamente eles não mencionam a sucessão, aquilo que se decorreu. Sim, após o século IV ou século V, eles serão chamados então de hebreus cristãos. Aqueles que possuem uma origem judaica, mas que comungam da fé cristã. Isso acontece durante o período do domínio muçulmano e também durante o período do desenvolver da Idade Média. Então o termo hebreu cristão passou a ser chamado. Perfeito. Daí para frente passaram a ser chamados de hebreus cristãos. E é até interessante que existe uma igreja católica. Vejam uma coisa interessante: existe uma igreja católica do Império do Tempo Bizantino, que como um dos monumentos dentro dessa igreja era exatamente uma menorá. Uma menorá fazendo parte dos utensílios de uma igreja católica. Obviamente, toda adornada, né, como os irmãos sabem. Mas a presença deste candelabro nesta igreja é uma testemunha de judeus que mantiveram suas tradições, mantiveram a sua identidade judaica, crendo em Yeshua como Santo Messias. E posteriormente, isto está mais descrito num livro chamado The History of Hebrew Christianity. Esse livro ele vai mencionar o decorrer de toda essa história, né, inclusive dando nomes, né, de muitos missionários que foram para a terra de Israel, né, digamos, muitas testemunhas de padres, de frades que possuíam essa ascendência judaica, essa identidade judaica, que faziam pedido ao papado para fazerem atividade missionária em Israel para conseguir voltar para a sua terra. Porque essa era a única forma de conseguir. Então o judeu, ele tentava se tornar padre, domínio muçulmano, tentava se tornar padre para conseguir pisar na terra. Porque em estas épocas eram poucos os caminhos para conseguir alcançar a terra sagrada. Então várias testemunhas dessa maneira. E nós vemos esse renascer, né, vamos trazer esse renascimento
deste tipo de vivência judaica de maneira mais aberta, né, mais espontânea, no século XIX, no final do século XIX, com vários judeus declarando a sua fé no Messias de Israel, muitos obviamente adotando doutrinas como, por exemplo, a doutrina luterana, a doutrina anglicana, porém possuíam o testemunho de Yeshua, porém mantiveram também as suas tradições judaicas. E, inclusive, nós podemos explorar esse tema, registrado no Zohar, uma profecia, Zohar, na primeira parte, na página 117a, ele traz um versículo de Gênesis, capítulo 7, versículo 11, que vai mencionar que no ano 600 de Noé, presta atenção no ano 600 de Noé, foram abertas as fontes superiores e as fontes inferiores, isso está no contexto do dilúvio. Gênesis, capítulo 7, versículo 11. No ano 600 de Noé, as fontes superiores e as fontes inferiores de água foram abertas. E o Zohar vai fazer uma leitura disso, dizendo o quê? No 6º milênio, no ano 600 também, haveria então uma fonte superior sendo aberta e uma fonte inferior sendo aberta, e seria o conhecimento, ou seja, a fonte superior, o conhecimento de Deus, o conhecimento da espiritualidade, juntamente com a fonte inferior, que é o conhecimento produzido pela mente lógica humana, haveria esse despertar de conhecimento. Nós sabemos também que a água, ela possui essa comparação com o Ruach HaKodesh, ou seja, um despertar do próprio Espírito, cumprindo profecias como, por exemplo, Ezequiel 37. E quando nós pegamos o 6º milênio, no ano 600, dá o ano 5600 do calendário judaico. Nós, de acordo com o judaísmo normativo, estamos no ano 5779, caminhando para o 80. E no ano 5600, convertendo para o calendário gregoriano que nós temos, é exatamente o ano 1860. No ano 1860, essa década de 60 do século XIX, existia um rabino chamado Yitzhak Lichtenstein. E pela primeira vez na década de 60, era rabino-chefe de uma comunidade judaica, ele sobe no púlpito da Bimá, desta sinagoga, e declara a sua fé. O rabino ortodoxo declara a sua fé em Yeshua. E ele foi um dos precursores deste movimento que vivemos hoje. Obviamente que as suas origens oficiais se deram na Inglaterra, com um teólogo chamado Toland. Ele começa a trazer, dizendo que o judeu que adentra a fé em Yeshua não precisa se apartar das suas tradições, ele pode manter a sua etnia, assim como um chinês que passa a crer em Yeshua, ele não precisa perder a sua cultura, a sua tradição, o judeu também não precisa, e assim ele começa a abrir uma porta para o que hoje nós chamamos de judaísmo messiânico. Principalmente judeus que não perdem a sua judaicidade, não perdem a sua identidade judaica ao simplesmente crerem em Yeshua como sendo Messias de Israel.